Nós estamos de volta, programa Questões de Fé. Você pode participar pelo telefone 3469-2531, pelo código de área de Belo Horizonte é 31, pelo facebook.com/questões.defé, WhatsApp 996-428-473 e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. E agora é música, né? Nós temos aquele delicado grupo musical Trio Amadeus, que vai apresentar a música Caderno. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e o sol a sorrir no papel. Vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Sofrer também nas provas bimestrais junto a você. Serei sempre seu confidente e fiel, se seu pranto molhar meu papel. Vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça no canto qualquer. Bom, vamos fazer uma pequena reflexão teológica, né, que ainda não fizemos, por causa das perguntas e respostas. Eu falei, portanto, desta encíclica Spe Salvi Facti Sumus, é na esperança que fomos salvos, é tirada de um trecho da carta de São Paulo, conforme o Papa começa a encíclica dele, Romanos 8, 24. E a partir daí, principalmente a primeira parte dessa encíclica, que é o que nos permite, né, refletir, ele vai falar algumas coisas, alguns pontos muito importantes. Ele fala como a esperança cristã é a salvação em si mesma, do ponto de vista cristão. Ao contrário de que muitos ficam pensando, no caso da esperança cristã, não é simplesmente aguardar o que virá, mas é mais do que isso. Esse aguardar o que virá tem uma capacidade de mudar a vida agora. Então, a esperança cristã, ela é salvação em si mesma, ou seja, em outras palavras,
a salvação a salvação significa comunhão com Deus, a plenitude da vida, a realização plena do ser humano como vida em comunidade, ela acontece pela esperança cristã. E o Papa vai explicar isso dizendo o seguinte, que a mensagem do Evangelho, ela é, ao mesmo tempo, informativa e performativa. Informativa significa informa algo. O Evangelho nos dá uma boa nova, nos dá uma boa notícia, nos comunica alguma coisa para a gente ficar sabendo, para a gente conhecer, mas não só. E aí vem o caráter da virtude da esperança. A mensagem cristã é a comunicação de algo, diz a encíclica, que gera fatos e mudam a vida. Fatos são gerados por esta comunicação, não é, portanto, ideias, não é simplesmente um conhecimento teórico, mas é exatamente a comunicação de algo que gera fatos, são fatos. Por exemplo, quando nós anunciamos ao mundo Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Quando nós falamos isso, nós não estamos simplesmente dando uma informação de algo teórico, nós estamos falando de uma história, de um fato. E este fato, ele muda a vida de quem realiza esse encontro com ele. E aí, para que as pessoas não pensem que o Papa Bento é muito teórico, etc., e ele faz uma análise muito profunda das coisas, ele começa a encíclica dele contando uma história maravilhosa, eu vou dizer para vocês. Ele conta a história de Josefina Bakhita, que foi uma africana, que foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Ela nasceu no Sudão, no Darfur, sul do Sudão, que é um lugar muito pobre, muito miserável, muito violento. Aos 9 anos de idade, ela foi raptada por proprietários e traficantes de escravos. Proprietários não, traficantes, que depois vendiam os escravos, né? E ela foi vendida como escrava, foi espancada barbaramente, vendida 5 vezes em mercados do Sudão e depois acabou como escrava de um general, da esposa de um general, onde era diariamente ser viciada até o sangue. Resultado disso foram 144 cicatrizes que lhe ficaram por toda a vida. Vejam bem, uma mulher praticamente desesperada, não tinha mais vida, não tinha mais nada. Em 1882, ela foi comprada por um comerciante italiano chamado Callisto Legnani. E ela veio para a Itália porque esse cara fugiu para a Itália porque lá no Sudão já não dava mais para sobreviver por causa da rotina de violência. Quando ela veio para a Itália, ela conheceu o cristianismo. E aí ela conheceu algo como um patrão totalmente diferente no dialeto veneziano onde ela morava. Ela o chamava de Paron. Paron é um patrão, é Deus, o Deus de Jesus Cristo, é Cristo, que ela começou a entender como sendo seu verdadeiro patrão a partir da sua conversão. Este patrão, segundo a informação que gerava também fatos e mudança de vida, esse patrão, ela ficou sabendo que ele tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser flagelado e estava à espera dela à direita do Pai. Ela sabia que a partir daquele momento, quando ela reconheceu este verdadeiro patrão, este Senhor, ela era amada, ela era aguardada, ela era conhecida e esperada. E ela dizia na sua autobiografia: eu sou definitivamente amada e aconteça o que acontecer, eu sou esperada por este amor. Assim, a minha vida é boa. Superou todas as dificuldades, não só por causa de uma esperança que deveria acontecer, mas que já tinha
acontecido na sua vida. E esse já tinha acontecido na sua vida, nós vamos, no próximo bloco, fazer a última reflexão, aí sim do ponto de vista teórico, quando o Papa analisa a carta aos Hebreus, quando ele vai analisar a carta aos Hebreus, a definição que o apóstolo Paulo dá de fé e de esperança. E nós vamos ver que coisa interessante. Guilherme, mais perguntas aí? O Marcos Victor, lá do bairro Santa Efigênia, ele pergunta se durante a vida terrena Jesus ficou sujeito a doenças humanas e físicas, se tem algum relato de que ele ficou doente ou teve algum problema físico. Não, relato de que ele tenha ficado doente, nós não sabemos, mas isso não afetaria em nada. Ele poderia ficar doente, ele poderia machucar-se, ele poderia, enfim... Nós, cristãos, muitas vezes estamos acostumados a falar determinadas palavras e não prestamos muita atenção. Para nós, cristãos, o mistério da encarnação de Deus é de verdade. Não foi um faz de conta, não. Deus não veio fazer de conta que era gente, que era como nós, mas de fato não era, não tinha dor, não tinha sofrimento. Obviamente, o maior sofrimento físico e espiritual e psicológico foi na paixão. Isso está... descrito nos evangelhos de maneira assim, absolutamente completa, total. Portanto, o mistério da encarnação de Deus é total. Jesus era plenamente humano, tinha corpo, tinha alma humana, consciência humana, psicologia humana, não era faz de conta. E, portanto, quando nós falamos isso, tudo, ele não conhecia tudo, ele não sabia de tudo, ele não tinha previsão, ele podia ficar doente, se ele caísse, ele ia machucar, como qualquer um de nós. Então, voltando até na pergunta anterior. Pois é, mas essa pergunta você vai fazer daqui a pouco, porque o pessoal já está falando que o tempo acabou. Voltamos daqui a pouco.